Nós vamos entrar na nossa meditação, por isso já vai aí tomando a sua palavra, já vai tomando o seu caderno. Hoje nós temos 2 palavras. Dá para colocar já aí as 2 palavras que nós vamos trabalhar? Anote aí, Gálatas 6, de 7 a 9 e Lucas 6, 37, 38. É claro que eu vou citar várias outras, porque essa lei espiritual ela é muito forte. Hoje nós vamos entrar na lei da semeadura, ou também chamado lei da colheita, ou também chamada lei da semeadura e da colheita. Essa palavra, ela é muito forte e provavelmente ao longo da sua história você já ouviu isso. A minha mãe falava muito isso. Olha, Raquel, aquilo que você planta é aquilo que você colhe. Provavelmente você já ouviu falar sobre isso. Mas é fundamental a gente estudar, mergulhar. Então já toma aí a sua Bíblia em Gálatas capítulo 6, de 7 a 8. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isto também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá. E colherá a vida eterna. Não esmoreçamos na prática do bem, pois no devido tempo colheremos os frutos, se não desanimarmos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu amado, minha amada, coloca já aí no seu caderno. Quem semeia, quem tiver semeado, o que alguém tiver semeado, é isso que vai colher. Aquilo que você semear, é aquilo que você vai colher. Repete isso. Aquilo que eu semear. Aquilo que eu semear. É aquilo que eu vou colher. Meu amado, minha amada, parece muito simples, parece muito óbvio essa lei de hoje. Mas aqui nós precisamos meditar algumas coisas muito sérias e muito importantes. Nós sabemos disso. Aquilo que a gente planta é aquilo que a gente colhe. E isso já é tão bonito porque já na agricultura, podemos dizer, já é assim. Ninguém planta milho e vai colher o que, Fabiana? Vai colher arroz, né? Vai colher jabuticaba. Fabiana falou jabuticaba. Não tem como plantar, e não tem como mesmo, né, Fabiana? Porque plantar milho e colher jabuticaba não tem como mesmo. Meu amado, muitas vezes a gente esquece esse detalhe. Aquilo que você planta é aquilo que você colhe. Mas anote aí, porque aqui nós precisamos avaliar 3 verdades dentro deste princípio. A primeira verdade é essa: aquilo que você planta é aquilo que você colhe. Mas a segunda grande verdade dessa lei é: você colhe na proporção do que você planta. Quem planta pouco vai colher pouco. E a terceira que nós precisamos meditar aqui, e que poucas pessoas pensam nisso: qual é o tipo de semente que eu estou plantando? Pergunta para quem está rezando aí com você: qual é o tipo de semente que você está plantando? Porque às vezes a gente não percebe qual é o tipo de semente que a gente está plantando. Qual é o tipo de semente que você está plantando? Você tem pensado nisso? E é tão forte essa palavra porque ela diz assim: não nos cansemos de fazer o bem. Porque no tempo certo você vai ter a colheita. O que é lindo está aqui no detalhe. Você vai ter a colheita no tempo certo se você não esmorecer. Tiveram alguns momentos da minha vida que fortemente eu fui tomada por uma vontade de desistir. Eu fui tomada por uma vontade de parar. E parar de muita coisa. Parar de servir, parar de ajudar, parar de pensar nas pessoas. Parar, sabe, aquela hora que você dá tipo aquele surto que você não quer mais nada.
que você se decepciona com as pessoas, você se decepciona com as coisas, você se decepciona com as situações, você se decepciona com o que você colhe. Eu acho que a pior coisa para quem colhe é na hora, para quem planta, é na hora da colheita. Você colher, aliás, ou não dá a colheita, ou vir uma colheita ruim. Se tiver alguém aqui que trabalha com semeadura, escreve aqui para mim. Escreve aqui para mim. Eu trabalho, Raquel. Como é que é? Se você trabalha isso, olha, eu trabalho no campo, eu planto. Eu sei disso porque eu sinto isso porque eu plantei um pé de limão na minha casa. A pior coisa que tem é toda hora que eu vou lá, o limão é ruim, o limão tem bicho, o limão apodrece. Meu Deus, mas que coisa horrorosa é? Você está gastando tempo, você vai lá de manhã cedo, você molha o bichinho, você bota adubo, você vai isso, você faz aquilo, e o bicho ainda te dá fruto ruim. Presta atenção. Quando eu estava nessa crise de pensar em desistir, aqui ó, a pessoa disse, adivinhou meu pensamento, se eu plantar milho, vou colher milho. Raquel, é isso mesmo, eu estou nos meus primeiros estudos ligados à área de plantio e eu cultivo milho. Deus seja louvado, Aldo. Você viu, né? Não tem jeito, então o Aldo está aqui para provar. Não tem jeito, Fabiana, colher milho, plantar milho e colher jabuticaba não dá. Nesse momento da minha vida, nesse momento que eu comecei a pensar em desistir, essa palavra veio ao meu coração. Se você desanimar, se você esmorecer, tudo o que você plantou vai por água abaixo, meu filho. Não adianta com Deus, diante da lei espiritual, não adianta você depois dizer assim, mas eu plantei por 20 anos. Não adianta não. Não adianta você chegar e dizer, mas há 10 anos atrás eu plantei, cadê? Se você voltar 10 anos lá depois, não vai ter mais nada não. Se você esmorecer, se você parar, você não colhe. E na hora eu pensei, não é justo comigo. Eu estou há quase 30 anos, 20 anos aqui, fazendo, vivendo, dando minha vida, amando, cuidando das pessoas. Se eu parar agora, tudo que eu plantei vai por água abaixo. Então diga comigo, não é justo comigo. Não é justo comigo. Declara forte, eu não posso desanimar. Eu não posso desanimar. Porque tem muita colheita para eu fazer. Porque tem muita colheita. Ô glória! Ô glória! Tem muita colheita, meu filho. Porque eu tenho certeza que você já plantou muita coisa. E é linda essa palavra porque diz exatamente isso. Não nos cansemos de fazer o bem. Não se canse, meu filho. Às vezes, não vai ser essa pessoa que você fez o bem que vai retribuir. Às vezes, você fica magoado, chateado, porque você está fazendo bem. Me vem muito no coração alguém que tem um funcionário, e você fez tanto por esse funcionário, você ajudou tanto, esse funcionário botou você na justiça. E você diz, também não vou mais ajudar funcionário nenhum. Então não vou ser mais bom para ninguém. Ei, não deixe que a maldade do outro deturpe o teu coração. Você pode não colher da pessoa que você plantou. Você pode até não colher no momento exato que você plantou. Mas continua. É muito importante isso. Entenda, você precisa ficar claro para você esses 3 princípios dessa lei espiritual. Você colhe aquilo que planta, você colhe na proporção que planta e você precisa cuidar da semente que você planta. Então vamos dizer juntos comigo? Qual é o primeiro detalhe, primeiro ponto desse princípio? Aquilo que você planta é o que você colhe. Repete isso. Aquilo que eu plantar é o que eu vou colher. Aquilo que eu plantar é o que eu vou colher. Segundo, eu vou colher na proporção que eu plantar. Eu vou colher na proporção que eu plantar. Terceiro, eu preciso cuidar da semente que eu planto. Eu preciso cuidar da semente que eu planto. Não esqueça esses 3 passos. E vamos lá comigo em Lucas capítulo 6. Pega aí tua Bíblia. Porque a gente precisa entender que este plantar e colher está intimamente ligado com o teu comportamento, meu filho. Está intimamente ligado com o meu comportamento. O Senhor não estava falando aqui de literalmente, de uma semente, de uma colheita, de um plantio.
Ele está falando para mim de uma forma que eu e você entendamos. E olha o que diz em Lucas capítulo 6, 37 e 38. Não julgue e você não será julgado. Não condene e você não será condenado. Perdoe e serás perdoado. Dai e será dado. Uma boa medida, prensada, sacudida, transbordante, será dado a você. Porque a medida com que tiverdes medido, vós sereis medidos. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Essa palavra ela é muito forte e fala aqui para nós do tipo de semente que nós temos semeado. Entenda, qual é a semente que você tem semeado, meu filho? Primeira coisa, quantas vezes você tem semeado a semente do julgamento? Você julga? Dá só aquela olhadinha para quem é da tua casa aí, para quem reza com você, dá só aquela olhadinha assim, você julga? Eu partilhava isso com o Padre Jorge hoje. Falei, eu quero romper com esse mal. Porque, família, a gente julga a todo tempo. Se você vê uma pessoa andando com uma roupa que para você parece estranha, você julga. Se você vê uma pessoa com cabelo diferente, você julga. Se você vê uma situação estranha, você julga. Quantas vezes a gente julga o outro porque a gente não sabe? A gente não sabe o que o outro está passando, a gente não sabe o que o outro está pensando. E isso é tão automático em nós. Diga comigo, eu renuncio. Eu renuncio A todo tipo de julgamento. a todo tipo de julgamento. Porque da mesma forma que você julga, você está sendo julgado. E o que é sério aqui? Você não está sendo julgado pelos outros. Você está dizendo para Deus, pode me julgar dessa forma aqui. Você gostaria de ser julgado por Deus do jeito que você julga as pessoas? Você gostaria de ser julgado sem levar em conta as razões por aquilo? Deus sempre leva em consideração as nossas razões, porque Deus conhece o coração. Só que isso é uma lei espiritual. À medida que você der, aquilo que você planta é o que você colhe. Então, aquilo que você planta na forma de julgar é aquilo que você vai colher. Então, diga, eu renuncio Eu renuncio a todo tipo de julgamento. a todo tipo de julgamento. Mas isso é sério, você está falando de coração. Isso é uma decisão que a gente precisa tomar. A gente condena as pessoas. A gente diz, aquele ali está perdido. Ixi, aquele ali não tem jeito mais não. Ixi, esse aqui não sei o que vai dar. Acho que não vai dar para nada. Essa simples frase é uma frase de condenação. Quantas vezes você tem condenado as pessoas? Uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo isso. Aquele pessoal que aprontou, que está tudo lá preso, tinha que jogar uma bomba. Eu digo, rapaz, não fala isso não, misericórdia, você não tem noção de como isso pesa sobre a sua cabeça, sobre a cabeça de quem fala uma coisa dessa. Nunca você deve condenar uma pessoa, nunca, meu filho, nunca, minha filha. Você deve condenar uma pessoa, porque a palavra diz, se você condenar, você também será condenado. É na mesma medida, é papou. Isso é muito forte. Santa Teresinha, ela rezou muito tempo por um assaltante, pedindo a conversão daquele assaltante, não, assassino. Santa Teresinha pediu muito a conversão daquele homem. Santa Margarida Maria, que morreu ali, cheia de facadas com aquele homem, com aquele primo dela. E mesmo assim ali, porque ele queria abusar dela e ela... Santa Gorete, falei errado, Santa Margarida Maria, não, Santa Gorete, ainda bem que eu tenho meus universitários todos aqui. Maria Gorete, esta menina, esta santa, que ali, ao ser desejada pelo seu primo, mas ela não cedeu ao pecado. Ele, com raiva,
mata ela. Mas só que antes dela morrer, ela olha para ele e diz: eu te perdoo. Quando chega a sua mãe, ela diz quem foi e diz: mas eu já o perdoei. Perdoe também. Meu filho, até quem te fez mal, São João Paulo II, ele foi lá para poder perdoar aquele que tentou contra a vida dele. Não condene e não será condenado. Isso é uma lei espiritual e nós precisamos perceber como é sério isso, porque o mundo, ele está falando: vai, meu filho, não é justo, é injustiça, então condena, então maltrata, não merece. E a gente vai nessa, não merece mesmo. E, ei, lembra disso? Perdoe e você será perdoado. Quando eu olho para mim, eu vejo tantos dos meus pecados, tanto pecado, que eu digo: meu Deus, se Deus não me perdoar, o que vai acontecer comigo se Deus não me perdoar? O problema é que muitas vezes a gente olha pra gente e a gente se acha, né? A gente acha que a gente não tem pecado, não. Ou a gente diz assim: eu nem tenho tanto pecado assim. Eu me preocupo com uma pessoa que diz: eu nem tenho tanto pecado assim. Esse está com problema de visão espiritual. Porque diz a Bíblia que o santo, aquele que já está vivendo em santidade, peca 7 vezes no dia. 7. Você consegue numerar 7 pecados que você cometeu hoje? Agora, consegue? A gente tem dificuldade para isso. Eu me preocupo comigo. E eu penso: só que se eu perdoar alguém, eu também vou ser perdoada. Só que se eu me compadecer do meu irmão, haverá compaixão para mim. Se eu amar, haverá amor para mim. Meu filho, minha filha, presta atenção. Perdoe e você será perdoado. Dá e será dado. Se você der. E aqui dá o que, Raquel? Se você der da sua disposição, do seu tempo, do seu amor, do seu carinho, do seu dinheiro, das suas, partilhando os seus bens, tudo. A palavra não especifica, ela diz: dá, dê, e vos será dado. Mas vai olhando para dentro de você e perceba quantas vezes nós somos egoístas. Quantas vezes nós somos egoístas? Meu filho, presta atenção, porque o Senhor hoje está falando a respeito de atitudes. Vai avaliando as tuas atitudes. Não julgue e você não será julgado. Esse julgamento é muito sério. A condenação, ela traz semeaduras sérias. Palavras que você acha que não tem nada demais que você está falando, podem estar trazendo consequências graves para você. Se você olha e diz: aparentemente aquela pessoa não tem jeito, você vai declarar: mas para Deus nada é impossível. Que o Espírito Santo venha sobre esta pessoa. Mas não deixe sair da tua boca palavras que condenem o outro como se o outro não tivesse mais jeito. Porque para Deus nada. Nós dizemos isso todo dia. Nós rezamos isso todo dia. Então preste atenção. Qual é o tipo de semente que você tem lançado? Perceba que eu estou começando de trás para frente. Qual é o tipo de semente que a gente tem usado na nossa vida? E aqui tem algo muito interessante. A palavra vai dizer em Mateus 7, você não precisa abrir, mas você pode anotar. Mateus 7, versículo 12. Minha mãe também falava isso no meu ouvido todo dia se deixasse. Tudo quanto quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles. Em outras palavras, meu amado, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Aquilo que eu planto, eu vou colher. O que você quer que os outros façam para você, você deve fazer. Só que o problema é que muitas vezes a gente tem lançado sementes de inveja. A gente tem lançado sementes de ciúme. A gente tem lançado sementes de cobrança.
O que é que você quer colher com essas sementes? Peça a Deus, abre meus olhos, Senhor. Pede meu filho, pede minha filha. Abre meus olhos, Senhor. Porque muitas vezes eu não estou vendo o tipo de semente que eu estou plantando. Vai abrindo os nossos olhos agora, porque a gente sempre tem uma medida menorzinha para nós. A gente sempre se acha mais santa, a gente sempre se acha que nem foi tanto assim. Aqui na comunidade, muitas vezes eu vejo isso. Eu falo, nossa, você foi grosso no seu jeito de falar. Eu? Já viu essa cena? Pai e mãe vê muito, né? Toda vez que eu vou chamar atenção aqui, eu vejo logo essa cena. A gente nunca acha. Eu ensino sempre aos meus filhos, presta atenção. Se alguém está dizendo que foi, é mais sábio você parar e dizer assim, ai meu Deus, será que eu fui? Do que ficar com esse show de Truman. Amados, presta atenção. A gente sempre diminui a medida para nós. Só que isso é só aqui na nossa cabeça. Na vida, na lei espiritual, o céu está vendo. Não vai funcionar essa coisa de que para você sou top e o outro é que é o ruim. Perceba, casal, a gente sempre acha que o outro que está errado. Eu vejo dentro das terapias de casal. Sempre chega assim, mas foi ele, mas foi ela, mas foi ele, mas foi ela. A gente sempre tem uma medida diferente para o outro. É raríssimo alguém dizer assim, olha, a minha parte de erro na questão foi essa. A minha parcela de erro aqui foi essa. E se o outro não tem parcela de erro, o problema é dele. Eu estou vendo a minha. Quantas vezes a gente diz, mas toda vez eu que tenho que ir pedir perdão? Ué, depende do que você quer colher. Você quer colher bênçãos? Responde para mim. Sim. Você quer colher bênçãos? Sim. Olha o que diz a palavra de Provérbios, anota aí. 2 palavras de Provérbios que são muito fortes. Provérbios 11, 24, 25 diz, uns dão com generosidade e têm cada vez mais. Outros retêm mais do que é devido e acabam na pobreza. Isso aqui você pode pensar na vida. Você pode pensar no financeiro. Você pode pensar, você que é empresário. Essa palavra, essa lei espiritual está te regendo, meu filho. Você está retendo mais do que é devido? Cuidado, porque isso não vai te fazer mais rico. Ao contrário. Uns dão com generosidade e têm cada vez mais. Outros retêm mais do que é devido e acabam na pobreza. A pessoa generosa prosperará. E quem dá de beber terá sua sede saciada. Olha o que diz Provérbios 22, 8 e 9. O que semeia a injustiça, eu achei essa palavra muito forte. O que semeia a injustiça colhe desgraça. E pela vara de seus excessos será aniquilado. Mas o generoso será abençoado, porque reparte o seu pão com os pobres. Meu filho, você pode olhar e dizer assim, mas aquela vizinha faz tanta maldade para os outros e parece que para ela tudo dá certo. E para mim, que não faço mal a ninguém, as coisas dão sempre errado. Ei, pode parar com isso. Aquele que fica olhando para o lado, está perdendo tempo de fazer o que tem que fazer. A tua vizinha pode estar até colhendo coisas boas hoje, mas pode esperar. Porque essa lei espiritual, ela funciona, ela age. Pode esperar. Aquele que acha que está prosperando, aquele que acha que está, mas está fazendo mal para o outro, aquele que acha que está por cima da carne seca, mas está fazendo mal, está pisando nos outros, está retendo mais do que é devido, é julgador, é maldoso, condena. Espera. A palavra diz, senta e você vai assistir a derrota dos teus inimigos. Acalma teu coração. Se você permanecer fazendo o que é certo e o que é bom, sem esmorecer, no tempo certo, você vai colher. Perceba que existem muitas pessoas. Meu filho, minha filha, compartilha. Compartilha essa palavra agora, porque tem muita gente que precisa dessa palavra. E muita gente, Oséias vai dizer, quem planta vento, colhe tempestade. Então, presta atenção. Tem muita gente que precisa ouvir isso. Você precisa parar e dar uma olhadinha. Será que os frutos que você tem colhido são frutos bons?
Será que o que você colheu no ano passado são frutos bons? Se você olhar e disser assim, Raquel, eu não colhi frutos bons. Não foi Deus, meu filho, que não queria te abençoar. Não foi Deus que não estava do seu lado. Não é isso, porque Deus escolhe uns para abençoar e outros não. Comece a analisar suas atitudes, porque eu colho aquilo que eu plantei. Que o Senhor possa abrir a nossa visão nessa hora. Vem com o peso da tua glória, Senhor, e vai abrindo a nossa visão, porque nós queremos conversão. Se você quer, vai dizendo, eu quero essa conversão, Senhor. Eu quero essa conversão. Olha que linda, a Niede já está falando, Raquel, quem colhe fé, quem planta fé, colhe milagres. É verdade, filha. Deus seja louvado, porque essa é a verdade. Aquilo que eu vou colher aquilo que eu plantei. Por isso, nós precisamos pedir, Senhor, mostra qual é a semente que eu tenho plantado. E antes ainda da gente cantar, o segundo passo é muito importante. Quem semeia pouco vai colher pouco. Deus está me dizendo aqui muito forte, tem pessoas que têm colhido pouco, filho, porque você está semeando pouco, achando que está semeando muito. Quando eu começo a olhar para mim e vejo, puxa vida, eu estou colhendo menos do que eu gostaria. É certo, a resposta é rápida. É porque você está plantando pouco, Raquel. Ou está plantando errado. Meu filho, minha filha, se você está plantando pouco ou plantando errado, a sua colheita não será boa. Acorda. Você precisa entender, Deus quer que você colha muito. Ele quer te abençoar, mas para isso você precisa lançar muitas sementes. Para isso você precisa lançar muitas sementes. Então pede agora, pede essa graça, porque eu creio, você quer colher muito e é o ano da colheita. Para isso é preciso pedir, abre os meus olhos, pede, põe a mão nos teus olhos, põe a mão na tua cabeça, peça essa graça de conversão. Vem Espírito Santo, vem sobre nós com essa verdade.